Saúde, estamos de volta, nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. A gente já falou sobre comida de boteco, foi muito bom, com o cirurgião bariátrico. E agora a gente fala sobre rótulos de alimentos. Por que é importante entender os rótulos? Para entender o que você come, para cuidar da sua saúde, entender essas informações descritas em cada rótulo. E também quais os problemas a gente pode evitar entendendo tudo isso que está escrito, meio que traduzindo essas informações. E para falar sobre tudo isso, quem está aqui conosco é o nutricionista Guilherme Fonseca Graciano. Bem-vindo, Guilherme. Tudo bem? Tudo jóia, um grande prazer estar aqui. A gente acompanha há muito tempo. Muito obrigado. Um grande prazer. E você faz um trabalho também na UFMG, trabalho. A UFMG tem pontas de lança em pesquisa em várias áreas da nossa sociedade, uma delas com relação à rotulagem também, né? Exatamente. Eu me formei na UFMG, hoje faço mestrado na Faculdade de Medicina e há muito tempo a gente já vem trabalhando também com rotulagem, faço parte de um grupo de pesquisa que estuda de forma bem voltada para essa temática. É importante a gente ler o rótulo, justamente para a gente entender o que a gente está colocando para dentro como combustível, né? Tem uma analogia que eu gosto muito, assim, se você vai parar num posto de gasolina e você sabe que tem água na bomba e não gasolina, se você colocar água lá, vai estragar o carro. Né? Aí você olha, não, isso é gasolina mesmo, é álcool, tem um cuidado, mínimo que seja. E a gente muitas vezes não tem esse cuidado quando vai fazer compra, quando vai adquirir vários alimentos. Exatamente, Fernando. O rótulo é uma ótima forma da indústria apresentar quais são os componentes daquele produto, né? Então, é a forma de ter mais autonomia nesse processo de escolha. Então, principalmente quando nós pensamos em pessoas que apresentam até mesmo quadros alérgicos a determinados alimentos, grupos de alimentos, é uma forma de conseguir avaliar a presença daquilo e evitar o consumo. E quando nós pensamos em diferentes estratégias nutricionais também, então quem busca um emagrecimento, um paciente com diabetes, ou até mesmo alguém que busque ter uma alimentação mais saudável, é uma forma de entender o que compõe aquele produto e dessa forma fazer escolhas melhores que tragam mais saúde, mais qualidade de vida. Porque os elementos estão todos escamoteados ali nos rótulos, né? Sim. Açúcar, sal, traços de leite, tudo com outros nomes, com outras roupagens, né? Exatamente. Acaba que a indústria ela tenta enganar um pouco o consumidor nesses momentos também. Muitos desses produtos embarateiam muito o processo de produção e com isso acaba que talvez não sejam opções tão interessantes. Então, conseguir identificar quais são melhores e opções não tão boas é uma forma de conseguir contornar isso e tomar as melhores opções. Se a gente pega assim um vilão para observar no rótulo, a gente vai olhar o açúcar. É natural, está aí na lista talvez dos 3 maiores vilões que existem na alimentação, né? E quais são os nomes, Guilherme, que o açúcar usa para entrar no rótulo e, consequentemente, nos alimentos? Exatamente. Nem sempre vai estar tão bonito igual o açúcar, que fica muito compreensível disso. Existem outras formas de apresentação para o mesmo açúcar que a gente entende, ou se não um carboidrato simples, que vai apresentar uma característica muito parecida com a do açúcar convencional, mas é comum de encontrar glicose, xarope de milho. Xarope de milho, preste atenção nesse nome. Sabe onde tem muito? Nas barrinhas de cereais. Muito comum. Saudáveis, né? Não, essa aqui vai comer uma barrinha de cereal. Às vezes eu vou em alguns eventos assim que falam sobre saúde, qualidade de vida. O que tem lá? Barrinha de cereal. Exatamente. Está escrito lá, xarope de milho. Muito comum, exatamente. A gente acaba tendo a ideia de uma opção mais saudável, mais interessante. Algumas opções realmente são, mas outras não tanto. Então é importante avaliar isso. Às vezes também maltodextrina, alguma outra forma de carboidrato simples, então é muito interessante identificar maltodextrina. Também é uma forma... Essa também pode ser uma dica importante. Quando tiver alguns elementos lá que a gente não consegue ler de primeira, já é um sinal de alerta? Exatamente. E sempre que a gente observar na lista de ingredientes nomes muito diferentes do que a gente está acostumado, é o sinal de ficar com o pé atrás. Principalmente uma lista de ingredientes muito grande. Porque a lista de ingredientes, ela está em ordem decrescente. Então, o primeiro ingrediente que aparece lá é o que está em maior quantidade naquele produto. Então, por exemplo, se a gente pensa num pão de forma integral, que tem um apelo integral, mas quando a gente vai perceber lá, a primeira farinha que tem é farinha enriquecida com ferro e ácido fólico, que é a farinha branca. Então, por vezes, a gente acaba pagando mais caro por uma opção que não é tão interessante assim. E por que ele consegue colocar, o produtor consegue colocar, a indústria consegue colocar esse rótulo, não rótulo, esse título na embalagem do alimento? Pão integral.
Ótimo. Aí você vai lá olhar, primeiro ingrediente é a farinha processada. Branca, né? A farinha convencional, acaba que por vezes ele consegue colocar na composição a farinha de trigo integral e por conta disso ele consegue colocar esse apelo como um pão de forma integral. Tem farinha integral, mas ela não está em primeiro lugar. Exatamente, não é a maior quantidade, é uma mistura, né, da farinha integral com a farinha branca convencional. Então a melhor opção seria que o primeiro ingrediente fosse farinha de trigo integral e por vezes até poderia ser tolerável ter a presença dessa outra, mas como segundo lugar. E às vezes é comum também identificar assim, farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro ácido fólico e logo em seguida açúcar. Aí já, principalmente quando a gente pensa no paciente com diabetes... E esse é aquele pão bonitão ali, integral, aquele... Exatamente. Queimado, bronzeado, não, pão bonito, integral, natural. Exatamente. Até marcas muito grandes, às vezes acontece situações similares a isso, então é sempre bom, coisa de segundos mesmo, a gente consegue consultar a lista de ingredientes e com isso tomar opções que sejam melhores, né? Mais saudáveis. Quanto menos ingredientes tiver um rótulo, melhor ou mais natural é o produto, né? Exatamente, exatamente. Quanto menor for essa lista e alimentos mais comuns da nossa alimentação, né, minimamente processados, melhor, né? É sinal de que é um alimento com uma qualidade nutricional melhor e mais seguro pensando em saudabilidade. Existem, assim, lutas que vêm de muito tempo para essa mudança, para esse rótulo mais informativo, para esse rótulo mais esclarecedor, né? O que há de novo nessas batalhas? Exatamente. Acaba que esse processo de decisão da alimentação, principalmente a gente pensa em algumas doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, diabetes, hipertensão, alguns tipos de câncer, algumas doenças intestinais, todas elas estão muito relacionadas também com a alimentação. Então, pensando nesse processo de escolha, né, se torna algo maior de saúde pública mesmo. Então, da pessoa ela ter noção, uma melhor interpretação do que ela vai consumir, né, vai levar para casa. Então, esse processo de escolha é muito importante. Então, já há muito tempo, muitos professores de instituições públicas, pesquisadores, buscam, né, trazer uma maior clareza e independência para o consumidor nesse processo, para que ele possa tomar melhores decisões. Então, a partir de outubro agora, já vai ser mais comum a gente perceber um rótulo no formato um pouco diferente do que nós estamos habituados. Vão ser informações mais claras, né, nesse sentido de interpretar o que existe de composição naquele produto. Até mesmo a grafia, a forma, o tamanho da fonte, tudo isso vai facilitar muito essa interpretação, para evitar que às vezes existam contrastes que dificultem a visualização de algumas informações. Vai ter uma coisa de cor também, né? Para uma identificação de cor com um determinado produto? A cor, a princípio, não vai ter, Fernando, mas é provável que aconteça alguns selos, algumas alegações, que vai facilitar muito o entendimento de quando esse produto ele tem uma quantidade aumentada de açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio, que são um dos principais componentes que nós precisamos ter uma atenção maior, principalmente pelo fato dos alimentos, nós temos um consumo crônico. Todo dia a gente consome um pouco de certa coisa, uma quantidade aumentada de outra, e ao longo do tempo nós conseguimos observar a resposta desse consumo ao longo do tempo. Então vamos citar aqui os três. Eu tinha falado do açúcar, então os três que a gente, na medida do possível, tem que evitar e perceber e identificar no rótulo, mesmo que ele esteja escondido. Primeiro o açúcar. O açúcar, perfeitamente. A gordura saturada também. Gordura saturada, por que ela é tão perigosa? A gordura saturada, ela está cada vez mais relacionada também às doenças cardiovasculares, né? Então, infarto, dentre outras complicações relacionadas a esse consumo de forma mais excessiva dessa gordura, que é aquela que nós temos uma deposição maior nas artérias e, por conta disso, uma maior chance de desenvolver alguns quadros. Quais são, Guilherme, os nomes da gordura saturada? Gordura hidrogenada é um deles? Isso. A própria gordura trans, em alguns casos, embora não seja diretamente um tipo de gordura saturada, ela tem uma composição, o corpo, ele, no processo de absorção, é muito similar. Então, também é bom ter essa atenção nesse sentido. Além disso, a própria gordura trans, a gente consegue observar na tabela nutricional um campo específico para ela. Então, é um processo bem interessante de entender a quantidade que está sendo consumida.
Atualmente existe também o valor diário, né? Pensando numa alimentação em torno de 2.000 calorias, né? Uma alimentação mediana, pensando na população como um todo, é uma forma de identificar se aquela quantidade que está naquela porção daquele produto já está próximo do que seria considerado uma quantidade necessária e segura. Então é uma forma também de avaliar se está em excesso ou não. A gordura que a gente está falando, a condenada, ela é tão importante, a observação dela, que vários produtos aparecem lá, livre de gordura trans. Exatamente. É sempre verdade? Nem sempre, porque existem algumas condições, até mesmo na legislação, que eles conseguem alegar essa informação, mas ainda assim tem uma margem de segurança nisso. Então, às vezes, mesmo que tenha alegação de que não é livre de gordura trans, ainda assim pode ter uma quantidade menor. Mas, de todo modo, tendo essa alegação de forma real, já é um produto que a gente consegue ter um pouco mais de tranquilidade quanto ao consumo, principalmente pessoas com histórico tanto familiar quanto individual, de algumas doenças relacionadas a essa questão. E fechando essa tríade dos 3 produtos aí, os três cavaleiros do Apocalipse, chegamos no sódio. No sódio, exatamente. Hoje cada vez mais conhecido, as pessoas entendem a importância de ter essa cautela quanto ao consumo, né? Hoje em dia não é só mais o sal de cozinha que está relacionado a esse entendimento da preocupação, mas o sódio, que muitas das vezes está presente em alimentos que nós nem imaginamos, né? A gente associa muito o sódio com o gosto do sal, né? O sal de cozinha, de fato. Mas às vezes até um produto doce, às vezes ele vai ter adição de sódio, o próprio refrigerante, dentre outros alimentos, né? Todo alimento ele vai ter uma quantidade. E então a gente precisa entender o somatório de todos os alimentos consumidos, se vai estar ou não numa quantidade segura, pensando do ponto de vista de saudabilidade, né? De ser saudável. E no nosso dia a dia a gente já consome mais que o dobro de sódio, de sal, né? Do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, né, Guilherme? Então, exatamente. É importante, como o Guilherme disse, tem produtos doces que têm sódio. Né? Sim, sim. Agora, outra armadilha é também a confusão entre diet e light. Ótimo. Não, muito boa essa pergunta. Sempre a gente confunde muito, né? Acaba que entender a diferença entre um e o outro também facilita muito esse processo, porque sempre a gente vai observar lá, produto diet, produto light, e muitas pessoas entendem que são opções mais saudáveis, só que não é muito bem aí. O produto que é considerado, tem o termo light, né, vem do inglês leve, tem muito essa ideia mesmo, de nós conseguirmos ter uma opção que vai reduzir a quantidade de algum componente desse produto, seja açúcar, algum tipo de gordura, o próprio sódio. E para o produto no Brasil ser considerado light, é necessário uma restrição, uma redução mínima de 25%. Em apenas um? Em algum dos componentes, exatamente. Okay. Esse que é o ponto, que às vezes um paciente com diabetes, ele vai pensar, o produto light é melhor para mim. Ele tem aquela ideia que reduziu a quantidade de carboidratos. Só que quando a gente vai observar, muitas das vezes a restrição foi em gordura. Então continua tendo ali aquela quantidade de carboidrato que não vai ser muito interessante para ele. Do outro lado, quando a gente pensa nos produtos diet, é um produto que ele vai ter a isenção de algum componente do produto. Então, quando nós pensamos, por exemplo, num refrigerante diet, é um produto que não vai ter açúcar em sua composição. Então, ele é isento de açúcar. Mas, quando nós pensamos em alguns alimentos diet, existem condições em que restringe um determinado componente, mas aumenta a quantidade de outro para melhorar a palatabilidade, ficar um produto mais saboroso de fato. Então, a gente precisa muito ter essa atenção para evitar que esses enganos eles aconteçam e opções mais saudáveis sejam cada vez mais frequentes. Às vezes o diet tem mais gordura, não tem açúcar, mas tem muita gordura. Exatamente, Fernando. É o caso, por exemplo, do chocolate. Às vezes um chocolate diet, ele não vai ter açúcar na composição. Mas quando nós vemos a quantidade de gordura e até mesmo do ponto de vista calórico, a quantidade de caloria, de energia, às vezes fica maior. É o caso, por exemplo, de um paciente que busca emagrecer e acaba dando preferência sempre por esses produtos. Então, às vezes, quando nós pensamos, por exemplo, chocolate diet e um chocolate convencional, às vezes o valor calórico de um e do outro, o diet, às vezes, por vezes, pode ter uma quantidade maior do que o convencional, por conta dessa questão de restringir, às vezes, açúcar, que é o mais comum, e aumentar a quantidade de gordura para ele ficar mais palatável. Então, é importante ter essa atenção também. Guilherme, você falou do chocolate e esse é um ponto de observação importante. Para você que está com a gente aqui acompanhando a entrevista, você gosta de chocolate? Então, um convite, leia o rótulo de um chocolate. Chocolate desses assim, mais simplesinho. Chocolate branco, por exemplo.
que você compra na padaria. O que vai estar em primeiro lugar no rótulo de um chocolate branco? Nossa, é muito provável que tenha algum tipo de gordura. Manteiga. Manteiga de cacau. Manteiga de cacau. Exatamente. A gente associa, pô, chocolate tem cacau. Sim. Nem sempre, né? Nem sempre. Quando a gente vai ver o cacau mesmo, né? Que realmente, quando a gente pensa até no chocolate 70%, esses chocolates com percentual maior... sim, a partir de 50% já... São opções muito boas, com certeza. Já Mas eu falo aquele da palatável. caixa de bombom, que a gente vai lá, eu Aquele. quero o branco, delícia, tem um branquinho lá que é ótimo. Delicioso, realmente. Mas quando a gente vai olhar, é muito provável que o primeiro ingrediente seja a manteiga de cacau, que é um tipo de gordura, né? Então, acaba que vai do ponto de vista contrário desse chocolates com percentual de cacau maior. Por consequência, eles vão ter uma menor quantidade de gordura e uma maior concentração de cacau e os bioativos presentes nele, né? Então, é importante ter essa atenção também. E aí a gente vai descobrir que chocolate de cacau mesmo não tem praticamente nada nesse chocolate que eu falo, nesse bombom da caixa de bombons, assim, né? Vocês entenderam o que eu estou falando, sim, né? Sim. Mas alguns produtos não precisam de rotulagem. Não precisam, Fernando. Tem algumas situações em que não é necessário ter essas informações. A ideia da rotulagem como principal forma é aquele momento que a gente não consegue ver o processo de fabricação, embalagem do produto, e nós precisamos entender o que tem ali. Então, em situações contrárias a isso, então um produto que a gente vai numa loja de produto a granel e compra um determinado tempero... O quindim da padaria. Chá. Exatamente. A gente consegue ver aquilo, né? Nós conseguimos ver o que tem ali, temos a oportunidade de perguntar à pessoa que fabricou, né? Pensando naquele ambiente comercial. Muitas das vezes vamos consumir naquele momento também. Então, isso tudo facilita no processo de não ser necessário ter a informação nutricional presente. Além disso, água, gelo também, né? Por conta de ser um único ingrediente nesse sentido. Alguns tipos de chás também não é necessário. As bebidas alcoólicas também, se todo mundo observar, não vai ter as informações nutricionais. Por vezes o valor calórico, por ser uma necessidade de entendimento para muitas pessoas, e também a questão da legislação, mas por vezes essas situações tornam desnecessárias as informações nutricionais no rótulo desses produtos. Sim. Agora, é muito importante também a questão dos alérgicos, né? Os celíacos, pessoas que têm alergia a leite de alguma forma. E isso aí também a legislação tem lutado para ajudar essas famílias. Exatamente, é um ponto muito crítico quando nós pensamos em relação a esses produtos, né? E essas pessoas que apresentam quadros alérgicos, é realmente uma condição de apresentar a segurança alimentar nesse sentido, de consumir um determinado alimento e ter a segurança de que não vai ter nenhuma complicação daquele consumo. Então, hoje em dia, é cada vez mais comum quadros alérgicos, né? Então, quando nós pensamos no próprio trigo, o próprio leite, muitas das vezes é cada vez mais comum também observar, amendoim, frutos do mar, o camarão, dentre outros, né? Hoje em dia até kiwi, cada vez eu ouço mais no consultório, alguns alimentos que antes a gente não observava e ouvia, mamão, dentre diversos, o próprio chocolate. Então, hoje em dia é cada vez mais comum. A ciência ainda tenta entender o porquê dessa maior prevalência de alguns tipos de alergias. Mas quando nós pensamos no poder que o rótulo possibilita para o consumidor, é uma boa forma de garantir essa segurança nesse processo de compra. Então, todos esses alimentos, esses grupos de alimentos que eu mencionei, nós mencionamos, eles facilitam esse processo de decisão e escolha por parte desses consumidores. Então, até mesmo traços, eles são necessários de serem informados no rótulo. Por exemplo, uma determinada farinha, mas quando a gente pensa, por exemplo, numa pessoa que é celíaca, que ela não pode consumir, né? Ela tem um quadro de intolerância ao glúten, é importante que no rótulo exista essa informação, que esse alimento ele pode apresentar traços de glúten, né? Então, mesmo se nós pensarmos numa farinha de aveia, ainda assim o processo de fabricação acontece próximo de um processo de fabricação, de processo de embalagem de uma farinha de trigo, às vezes pode acontecer de ter um cruzamento, uma contaminação cruzada, e por conta disso é importante ter destacado no rótulo para que essa pessoa ela tenha uma cautela maior quanto àquele consumo.
Hoje já existem indústrias que separam totalmente toda a cadeia produtiva para evitar que exista esse processo de contaminação cruzada e possibilite maior segurança para o consumidor. Exatamente. Acho que a mensagem que fica é que é muito, muito importante você ler o rótulo e se a gente pudesse resumir toda essa nossa conversa em uma frase, é isso. Quanto menos ingredientes, mais saudável é o alimento. O que vem em primeiro lugar tem mais. Tome cuidado, leia as primeiras frases do rótulo. Né, Guilherme? Exatamente, Fernando. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, foi um grande prazer. Sucesso, viu? Muito boa obrigado. sorte aí na jornada e boa sorte no trabalho com a UFMG. Traga obrigado. boas notícias pra gente. Com certeza. Falou. Muito obrigado. A gente fica por aqui, pessoal, sempre lembrando, né, do convite para você acessar, interagir com a gente pelas redes sociais. Nós temos um WhatsApp, manda mensagem, é o 3199-795-1990. Estamos esperando você comunicar conosco. Até a próxima. Saúde!